Acorda, menino, olha aí, a terça-feira chegou. Bom dia, louro. Bom dia, mãezinha. Eu vim conferir o frio carioca aqui fora. Pois é, tava olhando estranho, o tempo, né? ali, como é que tá. Mas nós estamos levantando e acordando, abrindo o olho aí nessa terça-feira, acompanhando estarrecida aí a procura de vestígios do avião da Air France que desapareceu. A gente fica imaginando, você não fica aí do outro lado, a dor, o drama de parentes e amigos dos passageiros do voo 447, que comove, faz você pensar e repensar na vida. As buscas continuaram madrugada dentro, mas é difícil localizar acidentes no oceano. Nossa, desapareceu mesmo, né? Que É coisa. verdade, sem vestígios, né? A maior coisa tragédia doida. da história da Air France, na verdade. E nós vamos aqui hoje discutir com especialistas em análise de risco a hipótese mais provável, ou as hipóteses mais prováveis que teria provocado o acidente. E o que é que pode derrubar um avião? O Airbus, esse Airbus da Air France tinha apenas 5 anos de uso, olha. Então a gente fica se perguntando aqui, um dos modelos mais modernos, inclusive, da aviação civil. O piloto, inclusive, era um piloto absolutamente experiente, né? E pilotos de um avião da TAM que passaram pela região disseram terem visto pontos luminosos no Oceano Atlântico a 10 minutos de distância do final do espaço aéreo brasileiro. Então, o que é que realmente teria acontecido? A gente foi tentar saber. Durante todo o dia, autoridades brasileiras e estrangeiras levantaram diversas hipóteses sobre a queda do avião. Mas a informação confirmada à noite trouxe novos rumos para as investigações. O primeiro possível sinal do Airbus da Air France veio de um piloto da TAM. Ele fazia a rota Paris-Rio esta manhã quando viu no mar focos luminosos a 1.300 quilômetros de Fernando de Noronha. A aeronáutica agora investiga essa pista. Os pontos luminosos do Oceano Atlântico teriam sido vistos cerca de 30 minutos depois do alerta de pane elétrica enviado pelo avião. Eram 11h14 da noite, horário de Brasília. Os tripulantes da TAM sobrevoavam águas do Senegal, a 1.300 quilômetros de Fernando de Noronha. Depois dessa informação, as buscas que seriam suspensas continuaram durante toda a noite. O que se sabe até agora? O voo 447 decolou do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Paris às 7h30 da noite, horário de Brasília. O último contato entre a aeronave e o Centro de Controle Aéreo, o Sindacta 3, aconteceu às 10 horas e 33 minutos, quando o avião estava a 565 quilômetros de Natal. O comandante informou que entraria no espaço aéreo do Senegal. Pouco depois, às 10h48, o Airbus saiu da cobertura do radar de Fernando de Noronha. O registro era de um voo com altitude e velocidade normais. O Airbus é um tipo de aeronave projetada para enviar informações automaticamente para a companhia aérea. Isso teria acontecido às 11h14. A mensagem indicava uma pane elétrica. Segundo o plano de voo, às 11h20, a tripulação deveria entrar em contato novamente com o Sindacta, mas isso não aconteceu. Segundo os especialistas, este fato confirma que o avião passou por um problema realmente grave. Mas até agora, nenhuma hipótese foi confirmada pela Air France. Aí a gente pediu ajuda. Do meu lado direito eu tenho o comandante Douglas Ferreira Machado, 25 anos de profissão, 8.000 horas de voo, sabe do que se trata. O Moacir Duarte, que é especialista em análise de acidentes e controle de emergência, que ontem, por sinal, passou o dia lá na Globo News, tentando entender como a gente, né, o que está acontecendo. E o Gustavo Tavares da Cunha, que é professor de gerenciamento de risco da UFF. O que aconteceu? O que o senhor acha, com essa experiência quais são as hipóteses possíveis? Olha, uma aeronave desse padrão, de última geração, ela é uma quase autônoma, ela voa sozinha. Depois que é planejado todo o trecho,
daqui até Paris, os pilotos vão tomar conta de sistemas. Eles Mas são eu soube que gerenciadores. se planeja a rota. Quando sai, você pode escolher a altitude, pode escolher em que rota você vai, dependendo das condições climáticas daquele momento, é isso? Isso, no O piloto planejamento, decide isso. ele coloca o padrão que a própria empresa tem para todos os voos. Eles são repetitivos. Tá. E a bordo, eles não ficam em torno de 4 horas, 5 horas no máximo no comando da aeronave. Eles se revezam de modo que não haja a possibilidade de ficarem vamos dizer, cansados, distraídos, e são obrigados de 30 em 30 minutos a produzir algum documento, alguma informação para que se mantenham alerta. Então a possibilidade da tripulação falhar é muito baixa. A experiência que eles têm muito grande, né? Nesse tipo de avião. O senhor conhecia esse piloto? Não conheço. Aliás, eu não sou piloto de Airbus. Eu não tenho essa. Eu conheço Airbus por trabalhar com algumas investigações, mas não operar o avião. Mas é um avião extremamente, vamos dizer, bem feito, robusto, altamente sofisticado. O senhor deve ter pensado bastante a respeito, por ter trabalhado e trabalhando ainda na área há tanto tempo, né? Qual é, para o senhor, o que é que explica isso? Olha, um acidente, a gente repete existe um padrão. Em torno o avião é muito protegido. Então você tem um padrão que diz que os pilotos erram em torno de 2% dos procedimentos, mas o próprio avião ele é redundante e isso é nada, desaparece dentro do sistema. Então, hoje, uma empresa como a TAM, como a Gol, como a Air France, eles trabalham com o gerenciamento de ameaça. Antes, lá longe de se tornar um risco ou um erro, eles estão trabalhando para que aquilo não seja um problema na frente. As experiências que a gente conhece, como o caso do acidente que caiu no mar e foi muito difícil de encontrar, é um 767 da Laudair, acho que pelos idos de 71, o piloto passou mais ou menos 2 minutos observando uma luz e tomando as providências, mas sem muita convicção, quando o reverso abriu e o avião se dissolveu no ar. O que significa o reverso abriu? É um dispositivo que inverte o fluxo de ar para trás e ele passa a ser para frente para desacelerar o avião. Freia o avião e o avião sumiu. E quando ele freou, ele agiu, freou o avião rapidamente e ele desmontou em voo. Então, levou-se muitos meses para encontrar essa caixa preta, foi muito cara essa investigação. Nesse caso aí, os aviões são melhores ainda. Esse avião tem um sistema de monitoramento por satélite que informa continuamente A gente viu, inclusive ontem à tarde eu estava acompanhando o que vocês estavam, as hipóteses, com as informações que chegavam. A tempestade você chegou a essa conclusão? A tempestade pode ter... A gente tem que entender o seguinte, a gente usa avião todo dia. O raio, numa aeronave desse porte, até de portes menores, fisicamente, o princípio de proteção do avião é muito bom. A carga elétrica, quando o raio atinge, como o avião é todo metálico por fora, a carga circula por onde é mais fácil. Então ela passa por fora do avião e o raio continua. Quer dizer, essa hipótese do raio não existe. Só conjugada a outros fatores. Quando a gente analisa acidente, há muito tempo a gente faz isso, e a gente estava conversando até com o comandante antes. Quando você acha um incidente de uma causa só, em geral é sabotagem. Todos os outros acidentes têm uma sequência de coisas que deram errado e culminaram no acidente. Então, você imaginar o raio, a turbulência, como um componente da sequência de eventos que levaram à derrubada do avião, é plausível. O raio por si só não é plausível. Agora, uma grande tempestade para um avião daquele tamanho, e soube-se que naquele momento, naquele lugar, tinha essa condição climática, de uma condição climática péssima. Em geral, ele pode destruir o avião? Não, esse tipo de tempestade em particular, o radar de bordo deteta. Em geral, o piloto contorna, ele não atravessa isso. O que chama a atenção da gente nesse acidente, primeiro, é que acidentes quando o avião já está em cruzeiro são raríssimos. São quando decola ou pousa. Quando ele já está em voo de cruzeiro lá no alto, quase nenhum. Segundo,
os menores indícios, a gente fica, a nossa cabeça, por tristeza, por comoção humana, tende a querer criar uma hipótese. Mas no caso das investigações, as hipóteses têm que corresponder a isso, alguns você sabe? indícios. A gente foi buscar, inclusive, as condições climáticas. Como é que estava naquele momento, né? CBs de 50 mil pés. Condições do fortíssimos. tempo. Olha como era a condição do tempo ontem. A gente fez uma matéria para tentar explicar esse momento. Roda para mim.